Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio que temos, irmãos, de estarmos expostos à palavra do nosso Deus. Nós já ouvimos a palavra de Deus sendo lida, cantada, oramos também ao Senhor e agora seremos expostos à pregação da palavra de Deus. A verdade é que esse é o momento mais alto do culto, o ápice, como nós chamamos, o momento em que Deus reservou para falar diretamente com a sua igreja. É o momento em que Deus se coloca agora para falar de modo particular com todos aqueles a quem Ele convoca e chama, para que Ele possa ser, então, o comunicador veraz da sua palavra. É verdade que tem um púlpito aqui na terra onde nós vemos fisicamente o homem, mas quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada de forma fiel, condizente com o texto, na verdade sabemos que o pregador nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. Existe um púlpito no céu, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo prega para a sua igreja e ele faz conhecida, então, por meio dos seus instrumentos humanos. Diante disso, irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo de número 4, para fazermos a exposição da palavra de Deus. Esther, capítulo de número 4. Iniciamos há alguns domingos a exposição sequenciada desse livro e o quanto ele tem sido instrutivo e o quanto ele tem sido edificante para a vida da igreja. E acredito também, assim, que o Senhor há de falar conosco por meio dessa porção. Iremos ler todo o capítulo, e todo o capítulo será, então, a porção que iremos expor nessa noite. Esther, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 17. Todos encontraram? Diz assim, então, a santa, bendita, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher
que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Amém. Vamos ainda, irmãos, fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele nos revele e Ele mesmo nos instrua acerca dessa porção tão instrutiva para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a graça do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que agora se encontra assentado em um trono de glória, de majestade e de poder, um Deus que se encontra governando e regendo as nações, os reis e toda a terra, como também tudo aquilo que acontece dentro da terra, as circunstâncias. O Senhor que governa e determina o curso dos ventos e a direção das águas. É o Senhor, a Deus, que nós agora invocamos e rogamos a Tua santa presença. De modo, Senhor Deus, que Tu nos abençoes essa noite mais uma vez. Agora, para que possamos ouvir a Tua voz. De modo que possamos ouvir o Senhor a falar com o nosso coração, com a nossa alma, dando-nos a conhecer, ó Deus, qual seja a Tua vontade para as nossas vidas. A verdade, Senhor Deus, é que somos um povo rebelde e contumaz, contradizente em todas as nossas obras, e sabemos, ó Deus, o quanto temos transgredido a Tua lei e o quanto temos feito pouco caso, em muitas ocasiões, da Tua palavra. A verdade é que nenhum de nós aqui, ó Deus, que se encontra, merecemos ou temos qualquer dignidade a ponto do Senhor ter que falar conosco, como que se o Senhor fosse obrigado a falar conosco. Sabemos que o Senhor há de falar se o Senhor quiser, porque o Senhor é o dono e o ordenador de todas as coisas. Mas suplicamos, ó Pai, pelo amor que Tu tens ao Teu próprio nome, ao amor que Tu tens pela Tua própria glória, e também pelo amor que Tu tens ao Teu Filho Jesus Cristo. Que não venhamos, ó Deus, sair daqui essa noite sem ouvir a Tua santa voz a falar conosco. Confronta-nos, ó Deus, com os nossos pecados. Mostra-nos onde temos transgredido e onde temos andado de modo desordenado em nossa conduta. Ó Deus, aqueles que precisam necessariamente de uma palavra de consolo e conforto, que assim o Senhor possa fazer na vida do Teu povo. E aqueles que precisam, Senhor Deus, de uma exortação, que assim o Senhor faça do mesmo modo, mas que tão somente o Senhor fale ao coração do Teu povo.
aqueles que precisam de conversão, que o Senhor os converta, ó Pai, e os desperte, para que possam acordar para uma nova vida. Ó Deus, de todas as coisas pedimos que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor faça reverberar na alma e no coração de cada pessoa a Tua voz, e ajuda a mim também, Senhor Deus, homem fraco e cheio de pecados, limitados e com toda sorte de inabilidade. Tu sabes, Senhor, o quanto eu careço da Tua graça, o quanto eu necessito da ação do Teu Espírito Santo, de modo, Senhor Deus, que eu seja tido como instrumento do Senhor nessa noite, para falar a vida do Teu povo, para falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quão grande responsabilidade o Senhor tem colocado nos meus ombros, e sabe, Senhor Deus, quão difícil é essa tarefa, e o quanto estou inabilitado para o mesmo, e quantas ineficiências há em mim para isso. Por isso te peço, Senhor Deus, a assistência do Teu Espírito Santo, que o Senhor me cubra com o Teu Espírito, de tal modo que eu seja ousado no falar, mas fale também com o poder e a autoridade do Teu Espírito à Tua igreja. Ó Deus, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, usa-me, ó Deus, como Teu instrumento, para o louvor e a glória do Teu próprio nome aqui essa noite. É o que eu te peço, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de começar esse sermão, meus irmãos, fazendo exatamente uma pergunta para vocês. Para aqueles que já foram casados, para aqueles que estão em um relacionamento, ou para aqueles que, por acaso, já passou por essa experiência. Como foi o primeiro encontro, o seu primeiro encontro com aquela pessoa que você tanto orou ao Senhor e tanto buscou da parte de Deus para que lhe revelasse como o seu esposo, caso você seja casado, ou para você que ainda está na fase do cortejo, você se lembra como foi necessariamente a primeira vez, como foi o primeiro encontro? Eu imagino que a maioria de nós não se sentiu tão seguro assim. Afinal de contas, nós não sabemos muito bem quem é a pessoa pela qual nós estamos nos aproximando. Afinal de contas, o primeiro encontro, ele é cercado por várias incertezas. Eu não sei o que a pessoa a quem eu estou interessado gosta, eu não conheço os seus gostos, não conheço as suas preferências, e me foge alguns assuntos necessariamente para que eu possa, de certo modo, agradá-la. Afinal de contas, é o primeiro encontro, mas o que acontece é que, para esse primeiro encontro, eu me preparo da melhor forma, ainda que eu não saiba de todas essas coisas. Nesses primeiros encontros, costumamos ficar, de certo modo, inseguros, porque não conhecemos tanto da pessoa assim. Mas, se é assim no nosso relacionamento com a pessoa com quem tanto nós gostamos, ou que estamos do lado dela hoje, no nosso relacionamento com Deus, deveria ser algo diferente. Quando nós paramos para nos encontrar com Deus, ou quando nós nos colocamos para entrar em um relacionamento com Ele, nós não deveríamos necessariamente ficar inseguros ao estar na sua presença. Pelo contrário, nós temos informação demasiada na palavra de Deus acerca de quem Ele é, acerca dos seus gostos ou também das suas preferências. Então, o fato de nós, quando nós entramos na presença de Deus, devemos nos sentir, de certa forma, seguros, ou então, meio que preparados para entrar nessa presença. Afinal de contas, nós sabemos qual é o seu gosto e a sua vontade. Cabe a nós, tão somente,
querer obedecê-lo, se é o caso de nós querermos agradar a Deus. Se nós fazemos de tudo para agradar aquela pessoa que nós estamos apaixonados, para aquela pessoa que roubou o nosso coração, muito mais preparados nós devemos estar diante daquele que é o amado da nossa alma, o Deus Todo-Poderoso. Mas o que acontece, meus irmãos, é que, infelizmente, nós não temos vivenciado uma realidade assim. Principalmente naquelas ocasiões onde nós passamos por calamidade ou dificuldade. Acontece que quando nós somos pegos por alguma dificuldade ou algum problema nos sobreassalta, parece que a nossa fé foge. E tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, parece que não faz mais parte do nosso conhecimento. Esquecemos de tudo aquilo que aprendemos de Deus, que Ele está sempre presente de nós, que Ele está controlando a situação. Parece que quando nós entramos em um estado de calamidade, nós esquecemos de quem Deus é. E acontece que nessas ocasiões é onde nós tomamos algumas atitudes descuidadas. Nós pensamos que Deus muitas vezes nos abandonou, pensamos que Deus não quer mais nenhum relacionamento conosco, pensamos muitas vezes que estamos sozinhos, afinal de contas, estamos passando por uma calamidade. Mas acontece, meus irmãos, se nós de fato termos um relacionamento vívido com Deus, se nós cultivarmos esse relacionamento e estivermos cada vez mais íntimos de Deus, se tornará mais fácil passar pela calamidade, porque o nosso coração baterá na mesma tonacidade do coração de Deus. Quando nós nutrimos um bom relacionamento com Deus, mesmo que nós venhamos passar por calamidade, nós ficamos mais sensíveis ao cuidado de Deus e aquilo que Ele está necessariamente fazendo conosco. A verdade é, meus irmãos, que quanto mais nós gozamos de um bom relacionamento com Deus, mais estamos preparados para passar pela calamidade, porque sabemos necessariamente quem Deus é, estamos próximos, íntimos dEle, e saberemos que Ele não nos deixará de qualquer maneira, mesmo estando passando por dificuldade. É exatamente isso que nós encontramos na passagem que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui, meus irmãos, se tem algo que nós aprendemos aqui à luz dessa passagem, é exatamente isso, que para nós passarmos por uma situação de calamidade, de problemas, dificuldades, aquilo que é necessário para que eu possa ser aprovado, para que eu possa passar por ela de forma confiante, é necessário gozarmos de um bom relacionamento com Deus, gozarmos de intimidade com Ele e buscar cada vez mais a sua presença. E antes mesmo de começar a minha exposição, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, a fim de você sondar o seu coração e saber onde está o seu coração no meio da calamidade. Primeiro, você tem passado por alguma calamidade na sua vida? Qual o problema que tem sobreassaltado você? E mais, como é que você acha que Deus tem cuidado de você no meio dessa calamidade? Será que Deus tem abandonado você e você está sozinho diante de tudo isso que você está vivendo? Ou você perdeu a fé e acha que você está perdido completamente? O que eu quero que você entenda nessa noite é que, independente de qual seja a aflição, se você tiver um bom relacionamento com Deus, uma boa intimidade com o Senhor, você passará pela sua calamidade, pelo seu problema, de forma mais confiável. Porque você conhece essa pessoa que tanto você ama. A sua fé fica viva e vigorosa naquela pessoa que está conduzindo a sua vida dessa maneira. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos aprender essa noite.
Se tem uma lição que você deve guardar no seu coração, é exatamente essa, que nós devemos cuidar do nosso bom relacionamento com Deus, para que possamos passar pelos dias de calamidade de forma vitoriosa. Se você quer passar de modo vitorioso pela sua calamidade, escute isso, grave isso no seu coração, tatue isso na sua alma, goze de um bom relacionamento com Deus. Tenha um bom relacionamento diário com o nosso Deus e você verá que a sua calamidade, você passará por ela de forma mais confortável. E eu queria apresentar para vocês, meus irmãos, essa noite, pelo menos 3 razões e mostrar de 3 maneiras porque isso é verdade. E a primeira delas, nós encontramos aqui no versículo de 1 a 3, onde nós aprendemos que Deus usa os dias de calamidade para despertar a nossa fé. Se tem uma razão, então, porque nós devemos cuidar do nosso bom relacionamento com Deus para passarmos de modo aprovado pela calamidade, é exatamente essa. Porque Deus usa a calamidade para despertar a nossa fé. Se tem uma coisa que você pode vibrar ao passar por uma calamidade, é que ela esteja sendo talvez usada por Deus para despertar você espiritualmente, para acender novamente a chama da sua fé. Essa é a primeira razão, porque devemos cuidar do nosso bom relacionamento com Deus. A segunda coisa nós vemos aqui do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 11, onde nós aprendemos que devemos cuidar do nosso bom relacionamento com Deus quando passamos por calamidade, porque Deus usa os dias de calamidade para provar a nossa fé. Ele não usa a calamidade apenas para nos despertar, mas Ele usa a calamidade também para ver onde está o seu coração, para saber onde de fato você confia, quem é de fato a porção maior da sua alma. E Deus muitas vezes usa essa calamidade para saber onde anda a fé do seu povo. E em terceiro e último lugar, do versículo 12 até o versículo de número 17, nós vemos aqui a terceira razão, meus irmãos, porque devemos cuidar do nosso bom relacionamento com Deus. E é exatamente porque Deus usa os dias de calamidade para confirmar a fé do seu povo. Ele não apenas usa para despertar, mas Ele usa para nos provar e também para confirmar a nossa fé. Como pode Deus tirar algo tão grandioso e algo tão bom de uma calamidade? Sim, Ele pode usar a calamidade ao seu favor para despertar a sua fé. Ele pode usar a calamidade ao seu favor para provar a sua fé. Como Ele pode usar também a calamidade para confirmar a sua fé nele. É isso que nós iremos ver essa noite a partir desses versículos. Mas antes ainda de entrarmos no primeiro ponto, é importante nós lembrarmos onde nós estamos inseridos, o contexto em que essa passagem ela se encontra. Devemos lembrar, meus irmãos, que o livro de Esther como um todo, ele trata da providência de Deus, da soberania de Deus no seu ato providencial, no modo como ele governa as nações, mais especificamente, como ele preserva a vida do seu povo, em especial aqui o povo de Israel. E nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, na introdução desse livro, que o modo que Deus usa para fazer a preservação do seu povo foi exatamente colocando Esther como a rainha do Império Persa. Vimos que o Império Persa era um dos maiores impérios antigos. Afinal, foi aquele império que tomou a grande Babilônia e tomou parte das suas províncias, de tal modo que ele se tornou um vasto império. 127 províncias haviam dentro do Império Persa. Ia da Índia até a Etiópia, tamanho era a extensão do Império Persa e o seu poder. E nós vimos que para que o povo de Deus fosse preservado ali, no meio daquele povo onde eles estavam em cativeiro, em exílio,
Deus levanta Esté, então, como rainha, para ser colocada exatamente naquela posição. Vimos Deus conduzindo as circunstâncias para que isso acontecesse. Do versículo 3, então, em diante, nós vimos agora, meus irmãos, que vimos que o povo de Deus, ele, apesar de ser povo de Deus, ele passa por perseguição. E nós vemos, então, o povo de Deus experimentando perseguição exatamente pela obediência de Mordecai, que não quis necessariamente se curvar diante de Amã, ali prestar reverência, por algumas razões. Ele era um judeu. E como judeu, Amã, que era do povo de Agag, inimigo do povo de Deus, ele se recusou a se dobrar diante de Amã, o que encheu o coração de Amã de ira e de fúria, a tal modo de declarar uma perseguição aberta contra Mordecai, contra o povo de Deus, especificamente contra Mordecai. A intenção dele, na verdade, era fazer com que Mordecai morresse, mas o seu alvo mas a maneira como ele utilizou foi atacando todo o povo judeu, de tal modo, então, que para isso ele usa de suas artimanhas. E no sermão passado, nós vimos até onde chega a malignidade do coração humano. E nós vimos como Amã, ele de modo sorrateiro, se utilizou da boa vontade do rei, da amizade que ele tinha com o rei, para fazer com que a sua vontade estabelecesse. Ele ludibriou o rei, ele enganou o rei, e fez com que o rei, então, selasse com o seu anel um decreto, no qual determinava que todo o povo judeu, espalhado pelas 127 províncias do Império Persa, fosse morto, no 12º mês, que era o mês de Adar. E então estava batido o martelo, estava decretado essa lei no Império Persa. E acontece que essa informação, que esse decreto, ele se espalhou rapidamente por toda a província do Império. Na verdade, por ordem de Amã, foi mandado que se escrevessem cartas e que falassem nas línguas de todas as partes dos povos das províncias, falando que estava aberta a temporada de caça aos judeus, que havia um tempo determinado que os judeus deveriam ser mortos, que era no 12º mês do ano. E aquela mensagem se espalhou por todo o império, de modo muito repentino, de modo que chegou em todas as casas judaicas, de modo que chegou em todas as casas do povo que também não era judeu, de tal modo que houve perplexidade em todas as cidades. Mas pense, a mensagem agora chega de fato até os ouvidos do povo judeu. Todo o povo judeu está ciente, está sabendo que foi decretado uma guerra contra eles, que foi determinado pelo imperador Assuero, que todo judeu que habitasse na terra de Suzã, tanto na terra de Suzã como em todo o vasto império da Pérsia, deveria ser morto a fio de espada. Nenhum deveria escapar. Velho, criança, jovem, adulto, não poderia ficar, homem ou mulher, não poderia ficar ninguém sequer. Deveriam ser todos mortos. E veja, meus irmãos, essa mensagem chegou até os ouvidos dos judeus. O que é que você faz quando uma notícia ruim chega nos seus ouvidos? Qual a atitude que você toma ao saber que uma calamidade está chegando sobre você, que a espada do inimigo está posta sobre a sua cabeça e em instantes você está prestes a morrer? Uma grande calamidade agora assalta os judeus. E o que as pessoas perguntam? E agora? O que será de mim? O que é que eu devo fazer? Aí é onde nós vemos, meus irmãos, que em situações tais como essa, devemos ter um bom relacionamento com Deus. Devemos gozar de uma intimidade com Ele e buscar a sua assistência, a fim de que nós possamos passar por momentos tais de calamidade.
e problemas. E é exatamente isso que nós encontramos aqui, e nós vemos a maneira como nós devemos passar por calamidade. É exatamente isso que essa passagem, do versículo 1 ao 17, ele tem a nos ensinar. E a primeira coisa que devemos saber, meus irmãos, é exatamente isso, que quando a calamidade vem sobre nós, Deus muitas vezes a utiliza exatamente para despertar a fé do seu povo. Acompanhe comigo o que diz aí o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Diz assim a passagem: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. O que fazer, meus irmãos, quando somos tomados por uma notícia ruim, por uma notícia drástica que chegou aos nossos ouvidos? Um parente que morreu, ou uma doença terminal em algum ente querido, ou então uma perseguição aberta contra os cristãos. O que devemos fazer? Nós aprendemos por meio dessa passagem, nós devemos buscar a presença do Senhor. E é exatamente por isso que muitas vezes Deus usa a calamidade na vida do seu povo, a fim de despertar a sua fé, a fim de fazer com que o povo que estava necessariamente desapercebido de Deus, volte-se novamente para Deus. E foi precisamente essa a realidade do povo de Israel quando estava no império da Pérsia. Como nós vimos, meus irmãos, principalmente acerca de Mordecai, Mordecai estava muito culturalizado à Pérsia. Esther, inclusive, estava muito familiarizada e se parecia como uma mulher persa. Afinal de contas, o seu nome verdadeiro era Hadassah, mas ela se dava a conhecer pelo seu nome persa, que era Esther. E não somente ela, meus irmãos, mas também muitos do povo de Deus estava meio que amortecido na sua fé. Afinal de contas, a vida na Pérsia estava muito boa. Havia comida à fartura, os meus filhos estavam crescendo gordos e abundantes, prosperidade na minha terra. E o que acontece com aquelas pessoas? Muitas vezes elas se acomodam no lugar onde estão e dizem assim: por que eu deveria sair daqui? Aqui é tão bom, aqui está tão confortável. Qual o mal em estar nessa terra? Há muito mal, principalmente se falarmos do povo judeu, porque Deus havia dado uma terra específica para ele. Deus disse que a terra de Canaã era a terra do seu povo, e o seu povo que estava na Pérsia, estava necessariamente confortável com a terra da Pérsia, e havia, de alguma maneira, se esquecido das terras de Canaã, e se familiarizado com as terras da Pérsia. E o que acontece então, meus irmãos? Uma calamidade assalta aquele povo. E por que Deus faz isso muitas vezes? É exatamente para despertar aquele povo que estava amortecido para a fé novamente, despertá-lo para a realidade e para uma aproximação mais íntima e mais intensa com o Deus vivo e verdadeiro. E é exatamente por isso a notícia de Amã, do decreto que havia sido estabelecido, caiu sobre toda a Pérsia. E ao chegar nos ouvidos dos pais judeus, no ouvido de Amã, eles tomam providência. Eles se cobrem de pano de saco, eles sentam nas cinzas, jogam as cinzas sobre a sua cabeça, a fim de necessariamente
buscar o favor de Deus. Afinal de contas, uma calamidade tinha vindo sobre eles, e o que é que eles poderiam fazer? Nada, senão clamar ao Deus de Israel. E é exatamente isso, meus irmãos, o motivo e a razão, muitas vezes, pelas quais nós passamos por calamidade. Talvez uma das razões pelas quais você está passando por algum problema, seja porque Deus queira despertar a sua fé. Talvez você esteja muito acomodado com a sua pécia aqui. Talvez a comida a fartar na sua casa. Talvez o seu trabalho anda de vento em popa e a sua conta bancária não está tão ruim assim. De certa forma que é agradável viver aqui. Você tem a casa que quer, você tem o carro que gosta, você tem a família que esperava. Qual mal habitar nessa terra? O grande mal, meus irmãos, é achar que a sua habitação é aqui, é achar que o seu lugar, que o seu céu é na terra, e que não é necessariamente no lugar de Deus, nos céus ou na presença de Deus. E é exatamente por isso que muitas vezes Deus nos sobrevém com alguma tribulação, com alguma dificuldade, a fim de que a nossa fé seja despertada. Onde anda o seu coração? Será que você está gostando muito daqui da terra? Será que você já se culturalizou aos padrões do mundo? Ou até mesmo tem o seu nome? Tem a sua identidade mais parecida com os povos daqui ou com os povos da terra de Canaã celestial? Uma coisa que nós devemos saber, meus irmãos, é que Deus, Ele usa a calamidade, Ele usa os problemas que nós passamos para despertar a nossa fé, e graças a Deus por isso. Porque do contrário, seríamos entregues à nossa letargia espiritual, seríamos entregues à nossa mordomia, à nossa comodidade, né, nessa vida. E isso é uma pergunta muito importante, e essa é uma pergunta muito importante que você deve fazer para o seu coração, para a sua alma. Onde é que está? Onde é que está o seu interesse? Será que você tem se sentido muito acomodado aqui na terra? Ou você tem se questionado o porquê das suas aflições? Você já parou para analisar qual é a natureza dos seus problemas? Talvez você esteja bem espiritualmente e não há nenhum pecado grosseiro na sua vida. E mesmo assim, existem problemas lhe assaltando. Talvez Deus não esteja lhe reprovando por algum pecado específico, mas talvez pela sua comodidade. E é exatamente por isso que muitas vezes Ele nos manda provações. Existem pessoas, meus irmãos, que passam por aflição porque eles levam de uma vida cristã um tanto relaxada. Eles estão acostumados com a vida aqui, e eles não querem mais compromisso com as leis do Senhor. Eles são cristãos, mas se fosse necessário, ele permanecia nessa terra por muito tempo. E muitas vezes ele está tão relaxado na sua vida cristã que parece que os seus apetites espirituais estão fenecendo. Ele não tem mais o interesse de estar na casa de Deus como era no início da sua conversão, quando ele estava apaixonado pela palavra de Deus, onde ele vibrava pela comunhão dos santos, onde ele gostava de ouvir acerca da pregação. E ir para o culto não era um tanto pesaroso. E só que acontece que o tempo foi passando e parece que a vida cristã se tornou uma rotina. Ir aos cultos aos domingos, reunião de oração às quartas-feiras. Parece que a pregação ela já não é tão dramática como as novelas que nós temos na TV. Parece que a liturgia do culto ela não é tão colorida como o entretenimento do YouTube.
E parece, meus irmãos, que os cânticos seculares, eles são mais agradáveis do que o cântico congregacional. E nós nos perguntamos, por que essas coisas estão acontecendo? Talvez, de certa forma, você tenha deixado o mundo entrar dentro do seu coração e tem arrefecido o seu apetite espiritual. Porque a palavra de Deus não mudou desde o primeiro dia em que você entrou para a igreja. A palavra continua sendo a mesma. Os cânticos continuam sendo o mesmo. As pregações, o andamento do culto continua sendo o mesmo. Mas o que mudou foi o apetite do seu coração. É como as crianças. É como uma criança que prefere comer jujuba e chocolate na hora do almoço, em vez de comer arroz e feijão. Acontece, meus irmãos, que estamos familiarizados demais com esse mundo e o culto perdeu aquela atratividade. Parece que ele já não tem mais tanto prazer. Por quê? Porque você está necessariamente dando espaço para que o mundo entre no seu coração. Você está acomodado com a vida aqui na Pérsia. Tome cuidado, porque Deus pode mandar uma aflição. Se você de fato é um eleito, é alguém chamado por Deus, Deus, para despertar a sua fé, pode trazer uma calamidade na sua vida. E essa calamidade seja talvez para despertar a sua fé. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui no livro de Esther, do versículo 1 até o versículo de número 3. Essa é a primeira razão. A segunda razão que nós vemos, meus irmãos, é que Deus usa calamidades muitas vezes, não apenas para despertar o seu povo, mas Deus usa a calamidade para provar a sua fé, para saber devidamente onde está o seu coração, se o seu coração está em Deus ou se está necessariamente aqui. Veja o que diz aí a partir do versículo de número 4 em diante. Então vieram as servas de Esther e o eunuco e fizeram-no saber Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e atirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera, para o servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Susã, para destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, e lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther e as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamado para estar com o rei. Aqui nós temos necessariamente uma prova vindo agora sobre Esther. A notícia se espalhou rapidamente.
Mordecai estava aflito e preocupado com a grande calamidade que viria sobre ele. Ele vestiu pano de saco, de cinza, e foi para a porta do rei Assuero. Ninguém era permitido entrar nas portas do palácio, da cidadela de Suzã, vestido de pano de saco e de cinza. Então Mordecai ficou precisamente na entrada da porta. E acontece, meus irmãos, que em um determinado momento, as servas de Esté, com alguns eunucos dela, ficaram sabendo, conheciam Mordecai e viram o tio dela, ou o pai adotivo dela, naquela situação. E correram para avisar a Esté tudo o que estava acontecendo. De logo imediato, Esté se doeu. Afinal de contas, todos sabiam que não podiam entrar na cidadela de Suzã vestido de pano de saco e cinza. E acontece então que Esté prepara algumas roupas e manda enviar a Mordecai para que ele tirasse o pano de saco. De modo que Mordecai, que estava tão aflito, recusou imediatamente. E as servas foram avisar a Esté. De modo sábio, de certa forma, Esté agora manda ataque e ir até Mordecai. E saber qual é o motivo daquela cena que ele estava fazendo nos portões da cidade. E é o momento, então, que Mordecai explica tudo para ataque, para que ele pudesse avisar a Esté tudo o que estava acontecendo. E acontece, meus irmãos, que Mordecai, ele estava bem informado de todas as coisas. Ele sabia que Amã tinha dado uma grande quantia ao rei Assuero, a fim de que ele passasse a espada em todo o judeu. E não apenas isso, ele sabia também que havia batido um decreto, e que ele tinha uma cópia do decreto nas suas mãos, e que ele entrega a Ataque, para que Ataque pudesse então anunciar a Esté. Dessa hora então, Esté toma fôlego. Ela não sabia do que estava acontecendo, afinal de contas, ela estava no seu palácio, ela estava sendo servida como a rainha do rei, com muitos eunucos e servas ao seu serviço, de tal modo que as informações do que acontecia entre o povo judeu que estava na Pérsia, não era do conhecimento dela. Uma calamidade tinha vindo sobre o seu povo, mas pasmem, Esté não estava sabendo de nada, nem mesmo do decreto. E então, ela manda, o que é que ela deveria fazer? E Mordecai, junto com os documentos e tudo mais, manda avisar a Esté que ela deveria interceder em favor do rei. Mas todos na cidade sabiam, inclusive ela, que ninguém poderia entrar na presença do rei e fazer quer que seja uma intercessão, se não fosse chamada pelo rei, para que ela pudesse então interceder. E havia um grande perigo nisso, que toda pessoa que entrasse na presença do rei Assuero, sem ser chamado, corria risco de morte. Ela poderia morrer, ela poderia ser passada à espada, porque era assim que se cuidavam dos interesses do rei. Afinal de contas, não foram poucas as tentativas de pessoas que tentavam matar o rei. Então, como uma forma de proteção que eles tinham, era que toda pessoa que entrasse na sua presença, ele deveria ser informado antes, e ainda mais, ele deveria chamar tal pessoa. E se alguém aproximasse, sem ser chamado, era imediatamente assassinado, tirado a vida daquela pessoa. E agora Esté está diante dessa questão. O que é que ela faz? Será que Esté vai necessariamente interceder, vai ir até o rei Assuero, ou ela vai deixar a situação como ela bem entender? Ou ela vai se eximir dessa responsabilidade e deixar que o povo seja morto? Afinal de contas, ela estava no palácio, que mal poderia vir sobre ela? A verdade, meus irmãos, é que Esté, ela estava também sendo provada por Deus. Deus estava provando a Esté. E veja que coisa interessante,
Para toda prova, meus irmãos, existe uma escolha. Para toda prova existe uma opção: obedecer ou não obedecer. O que fazer em uma situação como essa? Comer ou não do fruto proibido? Tocar ou não na arca da aliança? Obedecer ou não o nome de Deus diante da calamidade? Muitas vezes, irmãos, a calamidade vem sobre nós exatamente para que a nossa fé seja provada. Onde é que estava o coração de Ester? Será que ela vai se colocar diante do rei Assuero ou não? Qual a decisão dela diante dessas circunstâncias? A verdade é que Ester, ela estava sendo provada por Deus. Ela deveria ser despertada porque ela estava bem familiarizada, bem acomodada com o reino da Pérsia, e agora era necessário que ela soubesse onde é que estava o seu coração. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus prova a nossa fé para Ele saber onde está o nosso coração. E a verdade não é essa. Deus já sabe onde está o nosso coração. Ele sabe qual a inclinação da nossa alma. O que Ele quer fazer é que você se dê conta onde está o seu coração. A que Deus você está servindo? A que terra você está habitando? Onde está necessariamente o seu prazer? E se Deus, meus irmãos, Ele usa a provação, a calamidade, para provar a nossa fé, nós temos no meio da calamidade um motivo para nós ficarmos confiantes. Se por acaso você examina o seu coração e vê que é alguém que está em constante comunhão com Deus, que não há necessariamente qualquer pecado grosseiro na sua vida, que você é sensível à palavra de Deus, que você ama estar no meio dos irmãos, que você não está sendo surpreendido em qualquer falta. Sim, você peca, mas não é um pecado escandaloso, grosseiro, aqueles pecados que estão eminentemente na nossa própria natureza de humanos. Se acaso você está bem espiritualmente, está em comunhão com Deus, e lhe está sobreassaltando uma calamidade, talvez Deus esteja lhe provando. Talvez Deus esteja querendo mostrar para você onde está necessariamente o seu coração. E se é assim que Deus age, nós temos motivos de sobra para confiar em Deus no meio da calamidade. Se Deus está me provando por meio de uma calamidade, então eu devo, mesmo na calamidade, sentir confiança em Deus. Afinal de contas, é a minha fé que está sendo provada. Afinal de contas, é Deus quem está mandando ela sobre a minha vida. Lembra o que aconteceu na vida de Jó? Lembra o que aconteceu na vida de Abraão? O que Jó havia feito de mal para que aquela dificuldade viesse sobre a sua vida? Perder os seus filhos, perder as suas terras? Nada. O que Abraão fez de mal para que ele pudesse ter que sacrificar o seu único filho? Nada de mal. Era unicamente para que Deus provasse o seu coração. E aqueles homens, confiantemente, sabiam que tudo estava na mão de Deus. E eles passaram pela provação, confiantes em Deus. A mulher de Jó chegou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como fala uma louca, assim tu falas? Deus me deu o bem, não me dará também o mal? E Abraão, quando foi levar Isaac, e Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Ou seja, meus irmãos, quando estamos em uma intimidade com Deus, quando gozamos de um bom relacionamento com Deus, quando estamos bem espiritualmente, a calamidade é um instrumento para provar a nossa fé, para dizer e para nós mesmos que a nossa fé está no Deus vivo e verdadeiro. Quanto a calamidade pode ser edificante, quanto a calamidade pode ser proveitosa
para eu ter certeza de que eu estou debaixo do cuidado de Deus. E quando você passa pela calamidade, maior segurança e maior fé você tem ainda. Você diz, nossa, quando você passa, você fala, nossa, quão grande calamidade eu passei, quão grande dificuldade, vendaval veio sobre a minha vida e eu estou em pé. Por quê? Porque foi Deus quem lhe conduziu no meio dessa tempestade. Olha para a vida de Jó, ele ganhou muito mais filhos, muito mais terras, muito mais riquezas. Olha para Abraão, ele foi considerado o pai da fé, e o seu nome é lembrado entre nós até os dias de hoje, e a quantidade de filhos que ele tem, soma-se mais do que as areias do mar, do que as estrelas do céu. Tudo isso, meus irmãos, porque aqueles homens gozavam de um bom relacionamento com Deus naquelas circunstâncias, e passaram pela provação, e assim também não é diferente conosco. Quanto incentivo nós temos, meus irmãos, para passarmos confiantemente pela dificuldade, mas lembre-se, é importante que o seu coração esteja alinhado com Deus, porque do contrário, seja uma prova, uma calamidade para despertar a sua fé e não para prová-la. Essa é a segunda razão que nós encontramos aqui, porque Deus usa calamidade nas nossas vidas, né? Que é necessariamente para provar a nossa fé. A terceira e última razão que nós vemos aqui está do versículo 12 até o versículo 17, e nós vemos aqui que Deus usa os dias de calamidade não apenas para provar, mas também para confirmar a nossa fé. Veja o que diz aí o versículo de número 12 até o versículo de número 17. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha. Então disse Esté que respondessem a Mordecai: vai, ajunta os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a sua lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. A verdade, meus irmãos, é que a calamidade, ela vem sobre as nossas vidas, muitas vezes, para confirmar a fé do povo de Deus. É exatamente para termos ideia onde é que nós temos colocado o nosso coração. Esté tinha uma escolha a ser feita. Ela poderia obedecer ou não obedecer ao que Mordecai havia ordenado, que ela deveria ir até as portas, até a sala do rei e interceder misericórdia pelo povo judeu. E ela então avisa a Mordecai do perigo que ela havia corrido, que ela estava correndo. E Mordecai agora, para dar um ânimo ou dar uma ajuda a Esté na escolha que ela deveria fazer, ele disse mais ou menos assim: olha, Esté, não pense que por você estar na presença do rei, por ser rainha da Pérsia, que você não escapará. Não pense que é só porque você está dentro do palácio que você está sã e salva, porque do contrário, se você se calar agora, Deus vai levantar alguém e vai livrar o seu povo dessa calamidade, e você vai ser, você e sua família, e a família do seu, e a sua geração, a geração do seu pai, será esquecida diante da presença de Deus. Se você for, corre o risco de você morrer, mas se você não for, Deus pode levantar alguém, e de qualquer forma, você vai morrer.
E então, diante dessa realidade, sem escolhas, com a escolha bem certa diante de si, Esté então escolhe obedecer. E é exatamente, ela escolhe obedecer. E ela convoca exatamente o povo de Israel a interceder juntamente com ela. Ela manda dizer a Mordecai: olha, Mordecai, já está decidido, eu já sei o que eu tenho que fazer. Faça o seguinte: chame todos os judeus que se encontram no império, jejuai por mim e por minhas servas. Jejuai por mim, e eu e as minhas servas aqui dentro também jejuaremos. E depois de 3 dias eu irei para lá e vou entrar na presença do rei, mesmo sem ele me chamar. Não importa o que aconteça comigo, se morrer, morri, e está feito, foi a vontade de Deus. Aqui prova, meus irmãos, que o coração de Esté estava no Senhor. Ainda que ela tivesse medo da morte, ainda que ela estivesse na Pérsia, ainda que ela estivesse familiarizada com a Pérsia, ainda que ela fosse uma judia bem fraquinha, quase se tornando uma Pérsia, o seu coração foi despertado, a sua fé foi provada, e agora estava confirmado que o seu coração estava no Deus de Israel. E acontece que a primeira atitude dela é exatamente essa: vamos convocar todos os judeus a orar, a buscar, a se humilhar na presença de Deus, a fim de que essa calamidade saia da nossa presença. Ou seja, a sua fé, a sua esperança, a sua segurança estava no Deus de Israel. Ela ia para lá, mas ela não queria ir sozinha. Ela queria ir coberta com a intercessão do povo de Israel, a fim de que ela fizesse aquilo. E ela se encontraria de qualquer maneira na presença do rei. Se a espada tivesse que cair sobre a sua cabeça, ela daria com orgulho, porque ela fez a escolha certa de obedecer ao Deus de Israel. Ah, meus irmãos, se tem uma coisa maravilhosa, mais proveitosa do que ser despertado, ter a nossa fé despertada e ter a nossa fé provada, é ter a nossa fé confirmada em Deus. Esté poderia até morrer, mas o seu coração, a sua alma estava muito bem assegurada no céu. Ela poderia ser rechaçada pelo rei Assuero, mas ela não seria rechaçada da presença do Deus vivo e todo-poderoso. A espada, ainda que ela a intimidava, não era um problema para ela, porque ela sabia que o que ela deveria fazer era exatamente obedecer ao que Mordecai havia ordenado. A grande maravilha, meus irmãos, é ter a nossa fé confirmada, saber que temos uma fé verdadeira no Deus de Israel. E aqui acontece algo que nenhum de nós estamos livres de acontecer conosco, e é exatamente de se encontrar na mesma situação de Esté, de haver a necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. E quanta dificuldade nós temos, irmãos, de fazer escolhas e tomar uma decisão. Quantos de nós não fugimos de tomar uma decisão, ou se colocar em nós a responsabilidade, quanto esforço nós fazemos para que outra pessoa decida em nosso lugar. Mas existem situações tais como essa, que não há escolhas a ser feita. A decisão tem que ser sua. A decisão tem que ser feita por você. E qual opção seguir? E é exatamente aí, muitas vezes, onde nós embaraçamos e deixamos a aflição tomar conta do nosso coração. O que é que nós devemos fazer em uma ocasião de decisão? A escolha sempre preferida é a obediência a Deus. Obedecer a Deus é a decisão melhor que nós podemos fazer. E talvez você pergunte assim: mas pastor, existem situações na minha vida que não necessariamente é uma questão de obediência, mas que eu tenho que tomar decisões entre uma coisa ou outra, e eu sei que a decisão que eu tomar, ainda que seja obediente, vai me causar grandes problemas, entre uma e outra. E qual que eu devo fazer?
Aí eu digo, meus irmãos, se a opção é entre obedecer e obedecer, é decidir. É exatamente decidir. É o medo que nós temos, muitas vezes, de tomar decisões, de não querer que a responsabilidade venha sobre nós. Mas é importante que nós, então, tenhamos essa disposição de obedecer. E a melhor maneira de obedecer, meus irmãos, é confiando na soberania de Deus. Muitas vezes nós nos esquivamos de tomar uma decisão, é porque nós estamos deficientes exatamente aí, porque nós esquecemos que Deus é soberano, que Deus está controlando a situação. E uma coisa que eu queria dizer para você, é que a sua decisão, ainda que seja a sua decisão, e uma responsabilidade sua, ela não vai mudar muito das circunstâncias, porque Deus já decidiu todas as coisas. A sua decisão, ela nada mais é do que parte do propósito de Deus. Deus vai cumprir a vontade dele, e ele, para cumprir a vontade dele, vai utilizar a sua decisão. E muitas das vezes nós nos esquivamos de decidir, porque esquecemos que Deus é quem já determinou todas as coisas. Não importa qual decisão eu tome, Deus já tomou a decisão dele do que vai acontecer. E o que você deve fazer é confiar. Não é tomar uma decisão imprudente ou tendenciosa ao pecado. Tem que ser uma decisão para a obediência, para aquilo que agrada a Deus, com sabedoria. Mas tomar a decisão confiando que a sua decisão faz parte da decisão de Deus. E o que te aguarda lá na frente já foi decidido. O que te aguarda lá na frente já foi o que Deus havia determinado. Sim, vai ter consequências, e a responsabilidade vai ser sua, porque essa é parte da nossa responsabilidade na terra, diante da soberania de Deus. Mas a verdade que eu quero que você tenha, é que ainda que o futuro seja incerto, sabe quem te aguarda lá? É o Deus Todo-Poderoso, que já decidiu o que está lá na frente. Então, decida confiando na soberania de Deus, decida pela obediência, mas confiando na soberania de Deus. Foi isso que Esther fez, e é isso que nós devemos fazer. Se perecer, é porque eu deveria perecer mesmo, mas se eu não perecer, é porque eu não deveria perecer também, e seja feita a vontade de Deus na minha vida. Assuma essa responsabilidade, assuma esse compromisso, e você vai ver que você vai sofrer menos diante das suas tomadas de decisão. Para concluir, meus irmãos, o meu sermão, eu só gostaria de lembrar para os irmãos que em todo bom relacionamento sempre existe a figura de um mediador. Você pode olhar em alguns relacionamentos que sempre há um amigo entre uma das partes. Ele apresenta a moça para o rapaz, ou é porque ele era um amigo do rapaz, bem próximo, bem confiável, e fala, olha, tem uma moça interessante, piedosa, para te apresentar. Ou então a moça diz a mesma coisa para a sua amiga, olha, tem um amigo piedoso, interessante, que pode dar certo com você, e faz a mediação. E a maioria das vezes, esse relacionamento dá certo, quando é feito debaixo de confiança, de amizade e de um bom relacionamento. E mediação é um tema recorrente nessa passagem. Nós vemos aqui a mediação de Mordecai pelo povo judeu, diante de Esther. Nós vemos também a mediação de Ataque, no relacionamento entre Mordecai e Esther, fazendo com que a mensagem chegue de ambos os lados. E vemos também a mediação de Esther, diante do povo judeu, na presença do rei Assuero. Ou seja, mediação, meus irmãos, é um tema importante para essa passagem. E é uma mediação de relacionamentos. Mordecai era amigo de Esther, era o pai de Esther, o pai adotivo. Ataque, um amigo confiável que ela poderia revelar os segredos do seu coração. E Esther era a amiga do povo judeu e que agora estava pleiteando uma intercessão diante do povo judeu. Ou seja, intercessão, mediação,
para vínculo de relacionamento. E essas coisas, meus irmãos, eles nos apontam única e exclusivamente também para um mediador entre Deus e nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se colocou entre a cruz, colocou no meio, na cruz, diante da ira de Deus e nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Uma calamidade estava vindo sobre as nossas vidas. Nós iríamos morrer diante do pecado que cometemos em Adão, mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, aquele que faz a inter-relação entre nós e Deus, fez com que esse relacionamento fosse consumado, acontecesse, e nós pudéssemos então fazer parte desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Se temos então qualquer relacionamento com Deus, foi necessariamente por conta da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi debaixo, meus irmãos, de uma grande calamidade. A calamidade que veio sobre Cristo foi exatamente a espada que nos trouxe a paz sobre ele. Por isso, quando passar por calamidade, por passar por provação, não se desespere. Busque a presença de Deus. Talvez a sua fé esteja sendo provada, talvez Deus queira despertar a sua fé, ou talvez ainda Deus esteja querendo confirmar a sua fé nele. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas e possamos necessariamente viver para a glória do nosso Deus, também no meio de calamidade. Vamos orar agora ao Senhor, agradecendo pela sua palavra. Oremos. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela grandeza da tua majestade. Como podemos ver, ó Deus, a glória do Senhor, mesmo em momentos difíceis? Como o Senhor pode agir de modo tão pastoral, tão amoroso, em circunstâncias tão adversas para as nossas vidas? Ó Deus, dá-nos coração para crer, dá-nos uma alma para nos submeter à tamanha bondade do Senhor, para nos apropriar desse amor que Tu tens para conosco, porque de fato Tu tens nos amado. E queremos, ó Deus, descansar nessa rocha preciosa, que é o Teu amor, que é a Tua misericórdia, estampada na face do Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor, seja dada honra, glória, louvor, por toda a eternidade. Amém.